Bom dia. Nós já abrimos o fórum com a graça de Deus, através da Santa Missa, com as bênçãos da Igreja, numa missa presidida pelo nosso querido Bispo, Dom Emílio Pignoli. Tema do nosso fórum: Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Um tema extremamente importante, da ordem do dia da Igreja, tema que a humanidade necessita. O Ocidente grita por socorro, e nós trouxemos para este fórum os nossos bispos. Vamos ouvir os nossos bispos. Eles nos conhecem desde o início, exercem uma paternidade sobre a comunidade, são extremamente identificados com a causa da família, e nós vamos ter a graça de ouvi-los. Os nossos sacerdotes, todos muito comprometidos na evangelização, são homens profundamente espirituais, sacerdotes da Igreja. Nós temos uma graça de tê-los aqui conosco. Também receberemos os professores de filosofia, aqui da faculdade do Mosteiro de São Bento, lá do Rio de Janeiro, expressões também de outros carismas, consagrados, missionários, missionárias. A comunidade sempre prezou pela comunhão dos carismas, e isso, eu diria que nós somos forjados e formados pela riqueza dessas expressões, e queremos continuar caminhando dessa forma. O Espírito Santo edifica a Igreja exatamente com a riqueza dos carismas, e nós queremos receber toda a riqueza da Igreja. Por isso reunimos tantas expressões diferentes, complementares. Todos têm muito a nos dizer. Sobre o tema da evangelização, abordaremos diversos aspectos. O aspecto da comunicação, a evangelização pelos meios de comunicação, através da universidade, da academia, através da família, evidentemente, da política, extremamente importante, através da literatura. Também abordaremos o aspecto da evangelização sob o prisma de Santo Tomás de Aquino. Viveremos, enfim, tanto hoje como amanhã, dias intensos de formação, e a nossa esperança é que saiamos daqui fortalecidos, enriquecidos, enviados para levar o amor de Deus às nossas casas em primeiro lugar, a todos os lares, em todos os lugares, contribuindo com a Igreja, estendendo a mão ao irmão e não apontando o dedo. Então, eu peço a todos agora que, sob a intercessão de Nossa Senhora, possamos dar continuidade. Rezemos, portanto, uma Ave Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E para presidir a primeira mesa, convidamos o Padre Tiago Fragoso. Uma salva de palmas. Padre Tiago é vice-reitor do Santuário Diocesano Bom Jesus e vice-presidente da Comissão Diocesana para os Bens Culturais e é assessor eclesiástico da comunidade na Diocese de Mogi das Cruzes. Muito bom dia a todos. E para a composição desta primeira mesa, nós queremos convidar Sua Excelência Reverendíssima, o Senhor Bispo Diocesano de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringini. Dom Pedro foi ordenado sacerdote em 9 de agosto de 1980, ordenado bispo 10 de março de 2001 e foi nomeado bispo de Mogi das Cruzes, meu bispo, no dia 19 de setembro de 2012. Também gostaria de convidar para compor a mesa o padre Miquelino Roberto, ordenado sacerdote no ano de 1966, atualmente pároco da Igreja de Nossa Senhora do Brasil, diretor de jornalismo da Rádio 9 de Julho e diretor do jornal O São Paulo. Também ele é membro do Colégio de Consultores da Arquidiocese de São Paulo. Então nós também teremos a participação, a seu tempo, de Sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, o Príncipe Imperial do Brasil. Dom Bertrand vai chegar um pouco depois, devido a outros compromissos pré-agendados. Então, para a primeira palestra, nós passamos a palavra ao Padre Miquelino Roberto. Bom dia a todos vocês e muito obrigado pela oportunidade que me dão de estar aqui junto com vocês, de conhecê-los melhor e saudar o meu professor de Sagrada Escritura. E se eu soubesse que ele estaria aqui, eu teria talvez preparado melhor isso daqui. Mas o tema que, então, saudar também a cada um de vocês nesse fórum sobre a evangelização, né, no mundo contemporâneo. Me foi pedido para falar de uma maneira assim bastante abrangente, me deram um tema bastante abrangente sobre a comunicação da fé, e eu imaginei que as pessoas quisessem aqui alguma dica sobre meios de comunicação, como evangelizar nos novos meios de comunicação e assim por diante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, até porque como eu sou um comunicador já de meia idade, e a comunicação é uma coisa assim muito, né, assim, cada semestre, cada ano você tem uma coisa nova que está sendo inventada, não sei o que e tal. Acho que muitos de vocês dominam esses novíssimos meios de comunicação muito mais do que eu. Eu quero só trazer algumas reflexões no aspecto assim do que na verdade comunicar através desses meios e também refletir sobre alguns desafios que alguns desses meios de comunicação trazem, não só para a evangelização, mas para a verdade mesmo em si, né? Então, é um tema abrangente, ele pode ser dito, muita coisa pode ser dita sobre esse assunto ou debaixo desse título.
E de imediato imagino que na cabeça dos jovens, que é a maioria aqui, vem as novas tecnologias de comunicação ligadas à internet, mídia social e de como se comunicar bem nesses meios. Então, essas novas mídias, a gente costuma vê-las assim como ferramentas, na verdade, elas não são só meios de comunicação, ela tem esse diferencial. Os novíssimos meios de comunicação derivados da internet, diferentemente de tudo que veio antes deles, não podem ser vistos só como instrumentos de comunicação, como meios de comunicação. Já vou explicar por quê. Olha, todo mundo sabe que eu sou pároco de uma paróquia que tem fama de ser casamenteira, né? E ela, a gente mudou isso, né? Nós gostamos de nos vender como uma paróquia promotora da família. E por isso procuramos preparar muito bem os nossos noivos com curso estendido. Eles têm que fazer catequese, eles têm que fazer, se não tem primeira comunhão, a gente dá uma forçadinha de barra, né? Não obriga, mas a gente fala, não, é importante fazer isso, aquilo, não sei o quê. Alguns vão com um pouquinho de má vontade, mas aí depois, quando recebem uma boa catequese, eu acho que o primeiro princípio da comunicação, da evangelização através dos meios de comunicação, é de você identificar na tua realidade, na tua paróquia, na tua comunidade, todas as oportunidades que uma paróquia, uma comunidade ou um determinado grupo te oferece como potencial de comunicação. No nosso caso, nós percebemos lá, por exemplo, que os nossos noivos, eles nos procuravam com até 3 anos de antecedência para marcar o casamento. E aí nós pensamos, mas não é possível que em 3 anos a gente não consiga propor nada a eles, que a gente não consiga fazer nada com eles, que a gente não possa comunicar nada a eles. E aí então se criou todo um sistema gradativo com a participação dos leigos, no intuito de não apenas comunicar a fé, mas possibilitar, essa é a primeira coisa, possibilitar que eles tivessem uma profunda experiência de Deus. Pensando naquilo que diz o Papa Emérito Bento XVI, mas que ele disse algumas coisas muito importantes sobre isso, e uma das coisas que ele disse e que mudou, do ponto de vista comunicativo, muito dos meus referenciais homiléticos, inclusive. Ele disse que a fé, que ninguém adere à fé por causa de uma filosofia, ou porque ninguém adere à fé por causa, em primeira instância, por causa de um conjunto de normas morais. Ele lembra que a fé nasce de um encontro pessoal que uma pessoa faz com Jesus Cristo, uma pessoa com Jesus Cristo. Em que medida isso mudou o meu referencial homilético, por exemplo? E acho que pode também ajudar na nossa reflexão aqui de como comunicar a fé nos dias de hoje. Mudou no sentido que eu acho que nós padres tínhamos e ainda temos o defeito, me perdoa, bispo, de falar isso, mas a gente quer mudar as pessoas a partir da pregação, muitas vezes, primeira dos mandamentos de Deus. Né? Então, a lista dos 10 mandamentos, que são muito importantes realmente, né? É um presente, um dom que Deus, os mandamentos de Deus são feitos para nós, os mandamentos de Deus realizam de uma forma plena a existência humana tal como Deus nos criou e nos conduz ao fim dessa criação. Mas eu acho que no mundo que nós vivemos, antes, vamos assim, no processo de comunicação, o que nós teríamos que fazer é provocar um encontro pessoal do ser humano com Jesus. Porque se ele conhece a Cristo e faz uma experiência profunda de Deus, né, através da pessoa de Jesus Cristo, aí a moral vai fazer sentido para ele. Aí a liturgia vai fazer sentido para ele. Aí o catecismo da igreja vai fazer sentido para ele. Não sei se me faço compreender isso.
Então, eu acho que a primeira coisa, e por que eu acho que esse dado é importante? Eu acho que esse dado é importante porque nós vivemos num mundo hoje muito inseguro, sob o ponto de vista dos nossos valores. Eles são contestados o tempo inteiro, verdade ou não? Quando eu era estudante de comunicação, isso há alguns anos atrás, em Roma, nós tínhamos, o Dom também estudou lá, a gente tinha períodos de férias muito grandes, porque o ano letivo lá começava em outubro e terminava mais ou menos no meio de junho. E aí a gente aproveitava esse ínterim para trabalhar em alguma paróquia, fazer alguma pastoral, ganhar fluência em algum idioma e assim por diante. No meu caso, uma vez eu fui à Espanha, substituí um padre lá, amigo, muito inteligente, muito mais velho que eu, mas ele disse uma coisa num programa de rádio que ele fazia que eu não tinha atentado até então, mas eu vou dizer isso porque o primeiro princípio de comunicar bem é conhecer o público e conhecer como pensa o teu público, para depois saber como interagir. Aí eu fui entendendo um monte de coisa dos magistérios dos últimos papas, né, nos últimos anos, por que esse apelo à misericórdia. Isso tem a ver com o que o Papa fala também, que é preciso comunicar, antes de tudo, Jesus Cristo e o amor de Deus por nós. Num programa de rádio ele chamou a atenção de que, ele disse uma coisa assim, que o mundo contemporâneo, os grandes humanistas do nosso tempo, querem transformar o mundo numa câmara de Lourdes, onde só quem tem direito à vida são as pessoas que teriam condições financeiras de promover uma boa educação aos seus filhos, que pudessem viajar para o exterior, que não ficassem, que fossem fisicamente, vamos dizer assim, perfeitos. E nesse sentido, que essa era a base de uma cultura que se impunha e que foi cunhada pelo São João Paulo II como uma cultura de morte, uma cultura de exclusão, onde viver é quase um privilégio. E se nós pensarmos bem, é bem essa mentalidade que está por detrás, por exemplo, de todo o lobby humanista e que vende como um bom valor o direito da mulher fazer aborto, não é? Ou seja, é eliminar aquilo que pode ser um problema. Eliminar, e se faz isso de uma forma com um discurso muito positivo. Olha, coitadinha da criança, eu acho que ela não gostaria de existir dessa maneira. É um mundo que quer eliminar a pobreza, eliminando o pobre, ou seja, diminuindo a vida. E aquele discurso que aquela menina fez lá e que foi aplaudida no mundo inteiro recentemente, para mim foi muito emblemático, enquanto, né, as novas gerações estão assumindo um discurso altamente contraditório, que por detrás dele, enfim, os humanistas, eles estão dizendo que Deus é ruim implicitamente, que Deus é mau, que os mandamentos de Deus são maus, porque cerceiam a nossa liberdade, porque exigem de nós, e nós humanistas, liberais, que gostamos de verdade da mãe terra, do ser humano, isso, aquilo, não sei o que e tal, somos os bons e por isso nós defendemos o aborto como um direito da mulher, a eutanásia como morte digna e decente, e outras coisas mais que atentam diretamente contra a família. No fim, é o mesmo argumento que o demônio usou para Eva, né? Ou seja, olha, né, Deus te proibiu de comer desse fruto porque, na verdade, Deus não é legal, Ele não é bom, Ele é um egoísta. Ele te proíbe de comer desse fruto para que você não seja igual a Ele. E a Eva acreditou nessa maldade, nessa mentira do pai da mentira, né, de que Deus não é bom, né, de que Deus, na verdade, quando limita a nossa ação, nos pede coisas, na verdade está pedindo a escravidão do homem. Essa mentalidade que está por detrás, isso é o que o mundo pensa, e isso é o que hoje está por detrás de muita coisa que nós chamamos de cristianofobia.
né? Ou seja, em muitos lugares, né, os liberais eles acham que a igreja é mesmo mal, que precisa ser eliminado. Esse é o ambiente, é essa mentalidade que nós vivemos, e é nessa mentalidade, em meio a esse mundo, que nós somos convidados hoje a pregar uma boa notícia. E aí entender, se vocês perceberem bem, os últimos pontificados, e aí o bispo é mais teólogo do que eu sou só um comunicador, tá? Mas os últimos pontificados, na minha opinião, de São João Paulo II, do Papa Emérito Bento XVI e insistentemente do Papa Francisco agora, se focam num aspecto da mensagem cristã, que é a misericórdia infinita de Deus. E aí eu entendo que no mundo onde os humanistas estão dizendo que Deus está morto, ou que Ele não é bom, que Ele não é mau, e que o cristianismo é um mal que deve ser abolido no mundo, os papas escolhem como mensagem central, que deve estar, vamos dizer assim, no coração do nosso discurso, o contrário disso, a realidade de que Deus é um Pai que nos ama, de que Deus é misericórdia infinita. Isso mudou meu paradigma também, vamos dizer assim, quando o Papa disse, olha, na base da experiência de fé, o que converte uma pessoa, e aí eu lembrei da minha própria conversão. E de fato, eu nasci, tive a graça, eu sou de família italiana, eu tive a graça de nascer no seio de uma família cristã, eu fui batizado, cresci na igreja, me afastei da igreja no tempo da adolescência, mas tudo aquilo que a gente recebe da família quando criança é uma coisa que fica e você retoma, né? Você retoma. Mas houve de fato um momento na minha vida em que eu fiz uma experiência pessoal com Jesus, com Deus. E acho que aquele foi o momento da minha conversão, vamos dizer assim, que aquela fé que eu recebi por graça do batismo se tornou uma fé também minha, como adesão pessoal. E eu lembro desse dia, lembro da hora, lembro da circunstância, lembro de quem me ajudou a ter essa experiência pessoal, e acho que cada um de vocês também tem a sua própria história pessoal com Deus, verdade ou não? E o Papa Paulo VI, ele tinha um ensinamento muito legal, que ele dizia assim, que quando a gente pensasse, estudasse toda a história da salvação, que a gente precisaria considerar aquilo como uma história minha, como uma história pessoal, que se eu fosse o único ser humano na face da terra que necessitasse de salvação, só por mim Cristo teria morrido, só por mim Cristo teria feito tudo quanto Ele fez, mas Deus não fez isso só por mim, mas fez por mim. É um plano pessoal de Deus. Deus me redimiu, Deus me salvou, Deus me ama. E ninguém pode dizer que tem verdadeira fé se não teve ainda essa experiência pessoal. E essa experiência pessoal é uma experiência que é provocada por Deus, é graça de Deus, e a gente diz sim ou não a correspondência a essa graça. Então, eu acho que a primeira coisa que, como mudança de paradigma, né, eu lembro que antes eu era bastante jovem, eu ouvi alguns comentários das minhas homilias, as pessoas diziam assim, que olha, uma homilia muito boa, é muito clara, muito isso, não sei o que e tal, mas uma senhora assim, com muita sinceridade, disse assim, nunca ouvi mais dura, né? E aí eu falei, bom, mas o que eu estou falando aqui que ela tem achado tão duro, não sei o que, etc. tal. E aí eu cheguei à conclusão, bom, mas talvez eu tenha nessa linha de que eu esteja comunicando às pessoas, ao invés do amor de Deus, de uma boa notícia, a minha aflição diante do mundo que eu vivo. E essa é um perigo, né, Dom, que a gente tem, porque eu não sei vocês, mas eu fico aflito, né, quando vejo a sociedade caminhando a passos tão largos, né, num movimento contrário àquele da fé, do cristianismo,
e vejo pessoas que me são caras sendo vítimas disso, e vejo os meus sobrinhos, e vejo as novas gerações distantes de Deus, e vejo não sei o que e tal, e vejo as ideologias, ideologia de gênero, e abortista, isso, aquilo, esse movimento crescendo, isso assusta, isso gera uma angústia, acho que gera no coração de todo mundo. E aí o perigo é de, ao invés de comunicarmos a beleza da fé cristã, nós adotarmos um discurso altamente negativo, igualzinho ao que muitas vezes aparece no jornal sobre a igreja. Eu, como trabalho de pesquisa na área da comunicação, desenvolvi na verdade uma pesquisa sobre como a Igreja Católica é vendida em 3 meios de comunicação impressos no Brasil: o Globo, o Estado e a Folha, comparativamente falando, a partir dos verbos que eles usam, não sei o que, etc. tal. E sempre que essas matérias apresentavam algum parecer sobre, quando a igreja falava sobre a família, quando a igreja falava sobre os valores morais, não sei o que e tal, a igreja aparecia num papel de condenação. A igreja condena o aborto, a igreja condena o divórcio, a igreja condena, entendeu, os métodos contraceptivos. E por detrás disso, a imagem, né, de que a igreja é uma instituição contrária aos valores da modernidade e absolutamente incompatível com a sociedade contemporânea. Concordo com isso ou não? A questão é o quanto nós somos culpados pelo fato de aparecermos dessa maneira na imprensa. Porque se o nosso discurso é só de comunicação de aflição, é de condena, então é o que vai aparecer no jornal. Então, acho que o único conselho que eu vim dar aqui, na verdade, nessa palestra, vocês vão se espantar com isso que eu vou falar, mas sob o ponto de vista técnico, comunicativo, quando você pega o discurso dos movimentos LGBT, ok? Eles têm uma agenda 7, não sei o que e tal, as estratégias de comunicação deles são estudadas, inclusive, em escolas de comunicação, e compara com os discursos que nós colocamos no nosso Facebook, no Instagram, nas nossas palestras e assim por diante, eu diria que, humanamente falando, eu me sinto mais atraído pelo discurso deles. É mais positivo do que o nosso. Deu para entender o que eu quero dizer? Quem que pode ir contra a tolerância? Quem que pode ir contra esse valor tolerância? Quem que pode ir hoje contra esse valor que se fala de respeito às diferenças? Na verdade, todos esses valores são nossos, eles foram indevidamente apropriados por esses discursos ideológicos, né? E eles são nossos, e hoje nós temos medo deles, né? Ou seja, nós evitamos inclusive usá-los nos nossos textos, nos nossos discursos, por medo que haja algum tipo de identificação ideológica, porque mas esses valores positivos são nossos. Então, acho que o desafio comunicativo de evangelizar nos dias de hoje é de resgatar o discurso positivo. Acho que isso que é o mais importante, é mostrar à sociedade a beleza do plano de Deus para o ser humano. É mostrar e vender para a sociedade a beleza do plano de Deus para a família. O Dom vai falar sobre a família aqui, não quero cortar, né, entrar no laço dele, mas a família é um projeto maravilhoso de Deus, né? Ou seja, que um homem e uma mulher se tornem um só, e pelo sacramento do matrimônio constituam uma família.
E aí eu fico pensando naquele Salmo 127, 128, que é cheio de promessa bonita para o casal cristão. Feliz és tu que temes o Senhor e trilha os seus caminhos, o trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz. Tudo irá bem, a tua casa uma videira fecunda no coração, né? Então, tua esposa, uma videira fecunda no coração da tua casa, teus filhos, rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. E aí essa frase que vocês escolheram aqui, eu comprei o caderno só por causa dela, né? Ou seja, uma frase do livro do Josué, aqui está em latim, mas a tradução: eu e minha casa serviremos o Senhor. Isso é a família cristã, o primeiro lugar de transmissão da fé, e a família cristã como primeiro lugar não só de comunicação da fé para as novas gerações. É através da família que a igreja continua. É por causa das famílias cristãs que Deus consegue manter a sua promessa no meio do mundo: eis que estarei convosco até o final dos tempos. E é na família cristã que se comunica de forma muito simples, não precisa de grandes técnicas não, tá? De mídia, não sei o que e tal. São aquelas coisas bem simples. Então, por exemplo, a tua casa tem um oratório, um lugar onde as pessoas podem rezar, que já comunicam diretamente a fé. Como família, a família tem o hábito de rezar antes das refeições, agradecer após as refeições, ou melhor, fazer refeições juntos, com horário marcado, um esperando o outro. Eu sei, a vida é difícil, mas São Paulo diz que nós precisamos, né, evangelizar, que nós precisamos pregar de forma conveniente e inconveniente, insistentemente, né? E nesse sentido a gente tem que remar contra as tendências de fragmentação da família em meio ao mundo. Então, eu acho que primeira coisa, comunicar o amor de Deus. Esse é comunicar que Deus é nosso Pai, comunicar a beleza da história da salvação, comunicar. E aí o meio que você vai utilizar, então aí fica, preciso cuidar antes do conteúdo, né? Daquilo que se comunica. Aí sim, depois, entendeu? Comunicar isso através de diversos meios. A igreja sempre fez isso. Se a gente pensa, né? O desenho, a pintura, a escultura, as várias formas de letras escritas, os discursos jurídicos, discursos religiosos, as homilias, sermões, pregações, os romances, a poesia, as novelas, os best-sellers, os sites, os blogs, etc. São todos conteúdos, né, de determinados canais de comunicação. Claro, cada canal de comunicação deve ter a sua linguagem própria, né, entrando só em algumas ideias, porque meu tempo também acabou, sobre, vamos lá, né, meios de comunicação. Veja, hoje, de maneira geral, as novas gerações, elas perderam o contato, o hábito da leitura de textos impressos. O pessoal está ligado na internet o tempo inteiro, já perceberam isso? E a internet, ela é um meio bastante contraditório. As mídias sociais, elas são contraditórias, porque elas dão impressão, elas te põem em contato com pessoas que estão muito distantes de você e te isolam de um grupo. Então, a coisa mais normal hoje é você ir num restaurante, encontrar uma família sentada numa mesa, almoçando, fazendo alguma coisa, juntos, e ao mesmo tempo separados, cada um falando com alguém diferente pelo WhatsApp. É isso ou não é? E a pessoa quer ficar, isso vicia, né? É uma perda de tempo louca, né? Que é Facebook. Aí se eu ponho alguma coisa no Facebook, eu quero ficar medindo a minha audiência a cada hora, né? A cada não sei o quê, quero saber da vida dos outros, e quero, né? Enfim, vira Então, ao mesmo tempo que os novos meios de comunicação, técnicas de comunicação parecem ter aproximado as pessoas, na verdade não aproximaram não, distanciaram e bastante. E aí se faz muito necessário hoje, mais do que nunca,
de alguma forma, na minha opinião, resgatar as relações humanas interpessoais diretas. É super importante, o olho no olho, ouvir a voz da pessoa. Vocês podem ver, essa mania hoje, ninguém mais liga para ninguém, né? É o WhatsApp. Eu me recuso a isso. Eu não falo nada sério através do WhatsApp, né? Não sei o que e tal. Por quê? Porque quando você comunica aqui, não tem vida, não tem calor, a pessoa não ouve a tua voz. Você pode ver, às vezes ela pensa que você está brava com ela, que você está falando uma coisa para explicar, mas como ela não consegue ouvir o tom da voz, da tua voz, o que ela leva a mal aquilo, ela pensa que está levando uma bronca. E aí eu vejo esses grupos religiosos católicos do WhatsApp quebrando o pau, o tempo inteiro. Será que esse canal de comunicação, o WhatsApp, é o melhor lugar para eu aprofundar a minha fé, ou ter um diálogo, uma conversa de aprofundamento da fé? Será que é o meio mais adequado? Será que é o meio mais, né? Então, cada meio se presta. Isso aqui é bom para dar um recadinho rápido, entendeu? Para resolver algum problema rápido, para você passar um informe mais rapidamente de algum evento que vai acontecer, não para conversas, né, demoradas, isso, aquilo. Então, se faz necessário hoje, na minha opinião, também, como, né, ou seja, usar de uma maneira mais adequada esses meios de comunicação. E um outro problema, a internet, ela trouxe problemas cognitivos para as novas gerações. Cognitivos assim, as novas gerações têm um nível de tolerância para texto muito pequeno, né? Por quê? Você pega um texto na internet, você vai perceber que ele está cheio de hiperlinks. Já ouviram falar disso, né? Que são aquelas palavrinhas coloridas que estão dentro de um texto. Abre a Wikipedia lá que vocês vão ver bastante hiperlink. O que acontece? A pessoa começa a ler aquilo, aí tem um hiperlink, ela vai e pluga lá, que leva ela para um outro assunto. Aí, enquanto ela está lendo sobre aquele assunto, ela acha uma outra coisa muito interessante, aí ela vai abrindo janela. Isso é importante nós sabermos também, porque é conhecimento de como o público se comporta hoje. Consequentemente, a cabeça das pessoas hoje, habitualmente, tá, o aprendizado, ele se faz através de processos gradativos, né? Então, eu aprendo uma coisa, eu abstraio essa realidade, ela se torna um conhecimento, ela se torna a minha cultura, as novas informações que eu vou recebendo vão sendo filtradas, por assim dizer, pelo conhecimento prévio que eu tenho do assunto. Alguns paradigmas vão melhorando à medida que a informação vai crescendo, esse é o normal, mas no final, ok? Eu tenho que ter um sistema, um modo de representação do mundo e de ideias que sejam coerentes entre si. Compreende o que eu quero dizer ou não? Então, isso é um armário bem arrumado. Então, isso é um sistema lógico de pensamento. É exatamente isso que as novas gerações não estão tendo capacidade de fazer, ou seja, elaborar sínteses e compreensão da vida, da fé, das verdades e assim por diante, de uma forma sistemática. São ideias que são jogadas sem relação entre elas. Em outras palavras, a cabeça da molecada, da sociedade e da juventude hoje parece um armário desarrumado, onde tem meia no lugar de camisa e assim por diante. E aí as pessoas não veem nenhum problema mesmo, nada, nenhum problema, entendeu? Dizer que é cristão e acreditar na reencarnação. Elas não veem onde está a falha, elas não entendem, não é um problema de má vontade, não é um problema de não sei, é a falta de capacidade de elaborar uma síntese coerente sobre uma visão do mundo. Por quê? Porque o teu pensamento está fragmentado. Isso para nós traz um desafio também, ou seja, que num discurso você vai gradativamente recuperando a capacidade das pessoas ouvirem. Por isso que a gente fala, atenção, padres, né? Homilias muito longas. Hoje
não funciona tanto, mas a homilia é importante, né? A homilia é muito importante, só que a grande verdade é que fazer uma homilia de 15 minutos bem colocada, com conteúdo aprofundada, é dificílimo. É preciso preparar, não dá para fazer isso de improviso. E a mesma coisa, todos nós, todos vocês, e como nos diz a carta de Pedro, nós temos que saber ou estarmos preparados para apresentar ao mundo as razões da nossa fé. E isso exige um preparo. Uma dica, como mediação, né? Eu tenho feito isso no jornal, eu tenho alternado no jornal textões sobre determinadas coisas, matérias, reportagens, com coisas gráficas. Então, tipo assim, 10 coisas que você precisa saber sobre, 3 coisas que esse santo falou sobre. Em postagens, essas coisas funcionam bastante, tá? Mas postagens pequenas, postagens curtas, tudo bem? Né? O pessoal não aguenta muito textão, né? Não adianta querer fazer um tratado de apologia no Instagram, as pessoas não vão ler, a letra é muito pequenininha, tá bom? Mas o mais importante de tudo é a urgência de adotarmos um discurso propositivo. Propositivo é apresentar a beleza e a grandeza da fé cristã em todos os seus aspectos. Eu acho que nesse momento, em determinados ambientes, sobretudo de iniciantes, nós deveríamos um pouco, vamos dizer assim, evitar os discursos condenatórios. Amém? Era isso, acho que acabou meu tempo. Em outras ocasiões a gente aprofunda outros aspectos. Obrigado pela atenção de vocês. Então nós agradecemos ao Padre Michelino pela sua importante e extremamente necessária colocação sobre os modos de anunciar Cristo nesse mundo, e particularmente em relação à juventude, né? O senhor falava de meios de comunicação e, claro, não está restrito à juventude, mas são os meios pelos quais nós, os jovens, eu ainda estou na faixa dos jovens, né? Nós, os jovens, nos comunicamos, nós, os jovens, conhecemos. Então, o modo como nós anunciamos Cristo nesses meios é de extrema importância para a propagação da fé e para esse discurso propositivo em relação à nossa fé, à nossa religião. Nós queremos abrir ainda para algumas perguntas que possam ser feitas em relação a esse tema. Eu só vou responder o que eu souber, tá bom? Então nós temos aqui duas perguntas importantes. Padre Michelino, o senhor não acha que a qualidade profissional dos comunicadores católicos deveria melhorar? Profissionalizar as pessoas que evangelizam nos meios de comunicação. Quando a pessoa não comunica bem, a mensagem pode perder a credibilidade. Olha, a princípio sim, mas eu acho que a igreja tem feito isso. A igreja, os meios de comunicação católico têm investido bastante na qualificação profissional dos seus agentes. Acho que há, com certeza é preciso, né, que todos aqueles que atuam nos meios de comunicação se profissionalizem, mas eu acho que a igreja está indo bem nesse aspecto, ela está fazendo isso, ela começou como pôde, vamos dizer assim, e está se profissionalizando cada vez mais, tanto que vamos lá, as faculdades de comunicação social e até católicas, não sei o que e tal, elas estão assim com um nível de interesse alto. Então eu acho sim que é importante se os comunicadores se aprimorarem na arte de... Mas eu acho que também todos vocês que pregam o Evangelho são comunicadores em algum espaço, verdade ou não?
né? Todo mundo aqui de alguma forma é evangelizador, né? Tem que dar uma palestra, tem que ensinar, tem que... Então, eu digo, essa é uma arte. Veja, eu tinha preparado aqui, depois um dia a gente pode se encontrar, eu falo de alguns aspectos do discurso competente, mas isso é uma arte que todos nós deveríamos treinar. Lógico que depende muito de habilidade, de dons naturais da pessoa, mas a maior parte delas são dons desenvolvidos pelo treino mesmo. Mas eu acho sim, e acho que a igreja tem feito isso e tem crescido muito na profissionalização dos seus meios. Algumas coisas eu ainda acho muito piegas, alguns paradigmas ainda são muito difíceis, né? Vamos dizer assim. Acho que a igreja ainda não ousou, por exemplo, em desenvolver um canal de televisão com programação mista, aberta, entendeu? Com produção padrão global, não sei o que, etc. tal. Mas eu acho que a gente está caminhando por isso. Padrão global não estou dizendo no conteúdo, estou dizendo na técnica que eles usam, que realmente é boa. Mais uma pergunta a respeito da ideia de uma igreja acolhedora, que está muito no discurso do Papa Francisco, claro, dos recentes pontífices, mas especificamente do atual Papa. Como nós podemos usar essa mesma técnica de comunicação, uma boa técnica de comunicação, para difundir a ideia de uma igreja acolhedora? Então, a difusão, isso é uma opinião, tá? Isso mereceria um debate com outros comunicadores, a gente ficar brigando aqui na mesa para chegar a um ponto comum. Na minha opinião, da igreja, a questão não é suficiente parecer, ela tem que ser. Então, antes dela se preocupar com técnicas de comunicação, para que ela possa parecer ao mundo como uma entidade acolhedora, ela tem que ser acolhedora. E isso não envolve tanto estratégias de comunicação, envolve conversões pessoais, conversões nas nossas comunidades, abertura para o bom apostolado, né? Vamos dizer assim, a alegria de querer trazer as pessoas para Deus, ter isso no coração. Eu acho que, às vezes, nós abordamos esse tema do acolhimento de uma forma muito pessoal. A gente acha que a igreja acolhedora é aquela que põe gente na porta da igreja distribuindo folhetinho com um belo sorriso e não sei o que tal. Tá, isso pode ajudar, mas dependendo de como é feito, pode parecer uma coisa tão forçada, tão artificial, que vai ter o efeito contrário daquilo que você quer. Se isso não vem, de fato, de uma atitude interior de acolhida. Então, é o meu coração que tem que mudar. É a igreja no coração dos membros delas que tem que se tornar acolhedoras. Quando eu for um padre acolhedor, a minha paróquia vai ser mais acolhedora. Isso vai se refletir no modo como eu atendo as confissões, na disponibilidade que eu dou do meu tempo para atender as pessoas e assim por diante. Quando você for acolhedor, isso vai se refletir no modo como você dá atenção aos teus amigos, às pessoas que te procuram, que te fazem perguntas, que exigem um pouco da disponibilidade do seu tempo. Entende o que eu quero dizer? Então, nesse aspecto, depois, sobre a acolhida, eu queria citar aqui um ensinamento específico do Papa Francisco, porque eu acho que muitas vezes ele é usado para justificar absurdos, desculpa a sinceridade. Hoje em dia, o Papa, quando ele fala de acolhimento, ele diz assim, olha, atenção, nós não podemos entregar, pastoralmente falando, ele vê a acolhida numa perspectiva pastoral. E aí ele diz o seguinte, pastoralmente falando, nós não podemos entregar às pessoas nem a frieza da lei, né? e nem a indiferença do laissez-faire, de tudo pode. Né? São duas atitudes que devem ser evitadas. Ou seja, aquela atitude do bonzinho e que deixa tudo, quero batizar meu filho, mas eu não sou casado, os padrinhos também não são casados. E aí você, bom, mas quem vai comunicar a fé a essa criança?
né, de não sei o que e tal. Então, eu não acho que a gente está sendo acolhedor simplesmente dizendo sim, parecer bonzinho, para contentar o público naquele momento e eu parecer que não sou... Eu acho que a expressão melhor e que sintetiza o que o Papa quer dizer quando ele fala de acolhida é caminhar com a pessoa, é fazer um caminho pastoral com ela. Não sei se me faço claro, né? Mas é o que eu acho. Aqui nós temos uma pergunta de um leigo, mas um pouco direcionada aos padres também. Sei que nós temos aqui na audiência alguns padres, e a pergunta é a seguinte: eu percebo que na minha paróquia o pároco tem uma certa dificuldade de atingir toda a assembleia, uma homilia muito longa, um tom de voz muito baixo. Como se pode ajudar também os padres em relação a essa necessidade de melhor comunicar Jesus Cristo no mundo, particularmente nesse contexto de uma homilia dominical? A gente não pode resolver o problema dos outros, a gente pode resolver o nosso problema. Então, se você for humilde, ok? E abrir teu coração a esse padre, eu tenho certeza que você vai sair da missa aproveitando muita coisa que ele falou, ainda que seja em tom baixo, ok? Ainda que tenha sido uma homilia um pouquinho longa, ainda que tenha sido um pouquinho descoordenada. Quando a alma é humilde, ela tira proveito de tudo. Estou dizendo, eu não posso resolver o problema do padre, a gente não pode resolver o problema do outro. Mas eu posso resolver o meu problema. Eu posso resolver o meu problema de intolerância, por exemplo, em relação a isso. Porque eu não posso exigir que todos os padres sejam pregadores maravilhosos, não sei o que, assim por diante. E também há que se tomar cuidado com aquele pregador que é over, né? Que ele tem uma tal presença que apaga a figura de Cristo, que transforma a missa num show, né? A homilia, ela é parte de um todo, ela está inserida dentro de um contexto litúrgico, onde a principal coisa que está acontecendo é a atualização do sacrifício de Cristo na cruz. Então, eu digo, né? Isso é uma primeira coisa. Agora, veja, essas coisas, né? O padre deve sim se esforçar, e o jeito que ele tem que se esforçar são duas coisas: é uma preparação imediata, e se ele tem dificuldade, ele deve pedir ajuda a alguém que possa ajudá-lo nisso. E o que importa também muito é a preparação remota, que a gente chama, ou seja, é a oração pessoal dele, as leituras espirituais que ele faz, o estudo teológico que nunca pode terminar, mas infelizmente muitas vezes nós padres temos uma demanda absurda e não dá muito tempo, né, para você fazer isso. Então também um pouco de compreensão. Sobre o tempo da homilia, de acordo, ela deve ser breve. Mas eu me lembro bem, quando eu cheguei na paróquia que eu estou hoje, na Nossa Senhora do Brasil, lá os padres não faziam homilia, né? Não tinha, eles simplesmente não faziam homilia, também não pode ser desse jeito. O pessoal adorava em seguinte sentido, eles adoravam chegar lá, cumprir o preceito da missa e vou embora, não sei o que e tal, mas será que eles saíram de lá santificados? Será que eles saíram de lá usufruindo de todos os bens que a Eucaristia, que Cristo queria dar? E aí eu faço homilia, às vezes um pouco mais longas, às vezes menores, né? Às vezes eu consigo equilibrar o tempo, enfim, umas homilias são ótimas, acho, outras não, entendeu? Não sei o que e tal, mas o mais importante, aí então essas pessoas começaram a mandar e-mail, dizendo, mas como? Essa missa é muito longa, durava 50 minutos, essa missa é muito longa, entendeu? Só fala demais, não sei o que e tal. Um dia eu não resisti, aí eu perguntei para a pessoa, olha, desculpa, mas sinceramente, a missa e a homilia é longa ou o teu amor é pequeno? Né? Assim, não, mas não falei com maldade, não.
né, de copiei, até plagiei um santo, tá? Isso não é uma frase minha que eu inventei, né, de não sei o que e tal, mas veja, então, às vezes eu preciso me perguntar também se o meu amor é pequeno, se eu já, né, eu tenho ouvido muitas vezes críticas à homilia de alguns sacerdotes que eu pessoalmente gosto muito, né, tiro grande proveito. O padre tem o jeito dele, a gente precisa aprender também a amar isso, tudo bem? Muito bem. Então nós agradecemos imensamente ao Padre Michelino pela sua exposição, pela gentileza de responder a estas perguntas. Nós queremos lhe ofertar também, Padre Michelino, com a gentileza de um mimo.